Olá! Desde 1995, a lei eleitoral obriga os partidos a reservarem vagas para candidaturas de mulheres. A representação feminina vem aumentando, mas em ritmo lento, o que faz da paridade de gênero uma realidade ainda distante. Dos cerca de 58 mil vereadores eleitos em 2024, menos de 10.600 são mulheres, o equivalente a apenas 18%. A subrepresentação feminina não é exclusividade brasileira. Nós somos apenas 26% de integrantes de instâncias internacionais desde 1965. A ausência da mulher em espaços de poder é um dos temas discutidos na reunião do P20, o encontro que reúne parlamentares dos países que compõem o G20 e ocorre aqui na Câmara em novembro deste ano. As cotas são insuficientes para aumentar a representação feminina? O que pode ser feito para mudar esse quadro? Nesta edição do Elas Pautam, eu converso sobre o tema com a Procuradora da Mulher na Câmara, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, e Manuela Nonô, coordenadora de Direito Eleitoral da Consultoria Legislativa da Câmara. Deputada, bem-vinda. Manuela, bem-vinda ao Elas Pautam. Vou começar fazendo uma pergunta comum para as duas. Por que é tão difícil a gente chegar e aumentar a representatividade feminina, deputada? Bom, primeiro porque nossas leis, né, e as estruturas partidárias nunca foram feitas para eleger mulheres. Para as mulheres é como se ela olhasse assim um teto de vidro. Eu acho que eu posso voar, mas eu batia na trave. Os partidos são comandados por homens, a distribuição dos recursos, né? As mulheres, até bem pouco tempo, elas eram convidadas para ir para os partidos para emprestar CPF. Quando você fala de 95, uma cota, essa cota, em 2016, nós materializamos, mostrando que nas eleições de 2016, mais de 14.250 mulheres tiveram 0 votos para vereadoras. Nem elas sabiam. Então, elas eram chamadas para poder ocupar por subordinação, porque eu tive chapa que eu encontrei com mãe e irmã na chapa onde o vereador foi eleito, e a gente teve que fazer, então, um movimento mais sério, caçar a chapa. E as primeiras chapas que foram caçadas foram com base nisso. Nós tivemos que garantir recurso para as mulheres, porque a distribuição de dinheiro não chegava. Então, isso foi uma ação em 2018, muito recente. E, pasmem, nós, nessas eleições de 2018, só com 30% obrigatório de televisão e rádio para as mulheres, 30% dos recursos, e mesmo assim sendo distribuído da forma com que os partidos entendiam, nós elegemos mais mulheres do que os 30 anos nos antecederam. Na verdade, a gente está falando não da falta de vontade da mulher, mas também da forma com que ela é abordada. Nós tivemos registro de partidos onde o presidente devolvia o recurso da mulher porque a primeira suplente estava passando a candidatura dele. Isso a gente precisa olhar. A gente vem aprimorando a legislação eleitoral, apertando o cerco, mostrando que se tiver mulher laranja, ganhou e não levou, cai a chapa inteira, trazendo essas multas partidárias, mas não são suficientes. A gente precisa garantir a cadeira efetiva. Manuela, você concorda? Eu acho que o caminho é a cadeira. A deputada falou, fez um grande histórico, e eu voltaria só um pouquinho. Eu acho que a mulher, não só no Brasil como no mundo inteiro, tem essa dificuldade de entrada por essa tripla jornada. Esse patriarcado está sim no dirigente partidário, mas ele está dentro de casa, ele está no acesso ao trabalho, ele está na formação de liderança que é feita no movimento de base. Em tudo isso, a mulher tem que dar. Como é que ela chega a isso se ela não tem capital social, se ela não tem capital político, se ela não tem esse acesso que a deputada falou? É um desafio, né? Vou convidar vocês para a gente ver agora os números aí das eleições. Então, a gente começa aí mostrando o percentual de candidaturas registradas, né? Em geral, as mulheres chegaram lá nos 34%, apesar de alguns municípios não terem cumprido, alguns partidos não conseguirem ter cumprido as regras, a cota em alguns municípios, mas na totalidade as mulheres alcançaram aí um espaço de candidaturas. Agora vamos avançar um pouco mais para ver se a gente consegue chegar nos cargos, né? Serem eleitas. Dessas candidaturas a gente teve 48% de mulheres que se declaram não negras e 52% que se declararam negras. E aqui a gente chega nessa proporção aí de eleições. Aí eu já vou parar aqui um pouquinho para conversar com vocês. A gente teve 2020 12%
de mulheres eleitas prefeitas e em 2024, 13%. É muito pouco aumento, né? Mas é um aumento qualitativo, porque até bem pouco tempo, quando a gente acompanhava, eu quero sempre fazer esse recorte da minha chegada aqui, que foi em 2015. Então, eu estou na 3ª legislatura e eu acompanho isso diretamente. As mulheres que ocupavam cargos majoritários, elas ocupavam cargo das cidades com menor PIB do país, uma grande concentração no Nordeste. Por quê? Porque às vezes o marido era deputado, ela estava ali como forma de assegurar o reduto. Essas eleições, nós tivemos muitas mulheres disputando em capitais, algumas inclusive 2 mulheres com diferença muito pequena, um conteúdo enorme. E nós temos um movimento crescente de mulheres como vice-prefeitas. Então, a gente diz assim, isso é um golpe no baú dos recursos da mulher. Pode dar esse golpe no baú, o importante é que ela chegue. E a partir da chegada dela, ser um facilitador. A Manuela chama a atenção de um fator que é muito importante, que é o despertar da mulher. Porque essa mulher tem tripla jornada, sim, ela mesmo se culpa, porque ela tem que dar conta de casa, trabalho. Mas quem chega no parlamento, Manuela, a mulher, ela não se move pelo poder, ela chega por causas. Então, você olha para o mandato das mulheres, ela chega aqui para defender a bandeira do autismo, ou uma questão do câncer. Nós tivemos uma deputada que veio para cá, foi a mais votada lá do Paraná, porque o filho dela morreu e ela não conseguia punir a autoridade que atropelou. Então, ela mudou, ela veio para cá para mudar uma lei para garantir o direito das pessoas. As mulheres vêm por causa, ela vem que ela está no limite. Mas, quando a gente começa a olhar outros dados, como você traz aqui, Manuela, que isso impacta no trabalho dela, isso impacta na rotina dela, que a política, ela é indutora do processo, ela vai amadurecendo. E isso é a minha alegria dessa eleição. Essa mulher acordou. Foram as mulheres que decidiram as eleições de 2024, principalmente no segundo turno. E isso é um dado que a gente precisa despertar, que está associado a uma pesquisa que saiu, onde as mulheres passaram em 50% no comando da casa, comando econômico da casa. Eu queria retomar uma coisa que a deputada falou, essa qualificação das prefeituras, vamos chamar assim, né? A gente ter essa visão de que as mulheres saíram dos municípios mais pobres e como substituição de parentes ou marido ou filho, enfim, isso... Como é que isso se reflete daqui para frente nessa parte cultural também, né? A presença de vice-prefeitas, a presença de maior número de mulheres em cidades com maior PIB. Como é que essa interferência dessa... os homens, as mulheres foram como vice, mas elas vão ter um papel que depois pode impulsionar outras mulheres? Isso é muito importante. A deputada já falou, agora foram 2 capitais com mulheres, isso dobrou em relação às 2 últimas eleições. Esse segundo turno tivemos disputa em 2 cidades de mulher com mulher. A gente teve várias outras cidades importantes, como Juiz de Fora, Olinda, que tivemos prefeitas mulheres agora. E a gente pode puxar um pouquinho também para essa questão das câmaras municipais, que esse número que parece pequeno não é, porque uma vereadora é uma líder e quem sabe será a próxima vice-prefeita, a próxima prefeita, a próxima deputada estadual e aqui a deputada federal. Então, essa construção é muito importante, muito significativa. É significativo também, e eu quero chamar a atenção para o papel das mulheres da sociedade. Nós temos muitos movimentos, Nós por Elas, Elas Pedem Vista, Mulheres do Brasil, e elas trabalharam continuamente. Não é pelo ano da eleição, elas vêm despertando nos seus encontros a importância das mulheres nos espaços de decisão. Então, a palavra-chave é o quê? Nós já chegamos. Nós temos que mapear aquelas mulheres que chegaram, qual foi o diferencial. Por exemplo, se eu olhar para a Câmara, se fizer um gráfico numérico, quantas mais mulheres chegaram aqui na Câmara, mais matérias de direitos humanos foram votadas. Há pouco tempo nós vimos uma pesquisa, nós somos 18%, mas 48% dos pareceres dos relatórios da produção legislativa foram feitas por mulheres. Então está na hora da gente falar aquele discurso segregador. Não, nós já chegamos. Nós precisamos nos unir e mostrar aqui, está aqui nessa empresa, eu tenho uma diretora mulher,
O que mudou nessa empresa? Aqui no juizado, a gente brinca, a Casa da Justiça tinha de ter justiça em casa, CNJ botou lá uma resolução, na vaga de mérito da primeira para a segunda instância, é uma lista tríplice de mulheres e uma mista, uma de mulheres e uma mista até ter paridade. Então a palavra-chave é mostrar o trabalho dessa mulher, mostrar para essa mulher que está cansada, com tripla jornada, que ela é essencial para a virada de chave do país. Isso, eu quero deixar claro que isso não é um direito da mulher, isso é uma necessidade de país. E as eleições de 2024, ela traz esse timbre, esse colorido dessa mulher que acordou, que ela não está indo votar no pedido de A, B ou C. Outra coisa que também me chamou muita atenção, que não importa se ela é filha de político, se ela é esposa de político, mas nós estamos mapeando que ela teve a oportunidade de chegar. Mas quando ela chegou, o que mudou no país quando você pensa em creche, o que pensa na educação? Porque às vezes as pessoas dizem assim, as mulheres chegaram porque é parente de... Não importa o caminho, o que importa para a gente é mostrar. Ela chegou e está mudando qualitativamente. E aí você vê em capitais mulheres, Manuela, disputando com veemência, com paixão, com dados. E é isso que 2024 traz. Não é só o número. Você tem que colocar aqui, e essa é a minha observação em termos de pesquisa, mas o número de eleitores que esses 13% representaram e que aqueles 12% representaram. É o número de eleitores. Que eu acho que a gente tem que resgatar aí para uma próxima edição, porque realmente é muito interessante esse crescimento qualitativo, né? E aí me veio aqui também, a senhora falou das propostas aqui dentro. A gente vê muitas vezes as mulheres muito rotuladas como as pessoas que vão cuidar apenas da economia de cuidado, só dos temas que têm a ver com a proteção às próprias mulheres. E eu acho que a gente está na hora de avançar um pouco disso também, né? Como esses espaços do poder, como a gente conversava aqui, a senhora falou das lideranças, como esses espaços de poder estão sendo ocupados efetivamente pelas mulheres, né, Manuela? Eu acho que eles estão chegando, eu acho que o deputado Soraya é um exemplo disso, né? Está aí em inúmeras pautas importantes, podia estar em inúmeras outras, posso citar a deputada Laura Carneiro, tratando de coisas como defesa em plenário, enfim, isso está mudando. E isso tem que mudar. Porque o mais importante para trazer as mulheres para o parlamento é a perspectiva. Nós, mulheres, e somos 3, vivemos a vida toda de uma perspectiva diferente. Às vezes, a gente tem aqui mulheres conservadoras, mulheres que votam contra alguns direitos que estamos defendendo. Mas mesmo essas têm uma perspectiva de vida totalmente diferente dentro da nossa sociedade. E é fundamental que essa visão esteja aqui para enriquecimento do debate e para a conquista dos direitos, sim. Esse debate acaba se espraiando aí, não é um debate brasileiro, né? A gente tem isso aí em órgãos internacionais, em outros países. E a Câmara organizou no início do ano, no primeiro semestre, o P20 Mulheres, que reuniu parlamentares dos países do G20, e agora vai receber aqui o P20, a reunião principal. Queria que a deputada contasse para a gente o resultado do P20 nesses temas da participação feminina e a expectativa aqui para essa reunião que a gente vai ter aqui em novembro na Câmara. A primeira pauta, nós saímos de lá com alguns acordos, né? Então, por exemplo, para o G20 é muito cara a pauta ambiental. Como falar de meio ambiente sem envolver as mulheres? Essa é a primeira pergunta. Não há preocupação ambiental, isso em qualquer país do mundo, sem a participação das mulheres, então elas têm que se fazer presentes. Então, se a gente colocou na esteira do que acontece na União Interparlamentar, que todo primeiro encontro, na abertura da União Interparlamentar, que reúne 49 mil parlamentares do mundo inteiro, o primeiro encontro é das mulheres. E aí, quando o Brasil sediou o G20, a gente, o Arthur Lira, nosso presidente, ele teve a felicidade de trazer o primeiro encontro de parlamentares mulheres para esse bloco do P20. E dali nós tivemos alguns acordos que esse encontro perdurasse. Nós começamos a discutir a evolução dos países a partir das cadeiras efetivas. Então você vê lá o México, que ele não está discutindo, por exemplo, eles não entendem, Daniela, a violência política. Por quê? Porque eles têm cota de cadeira efetiva. A violência, ela vem a partir do momento que você está na arena política e ele ultrapassa. A gente escuta assim, mas você quer a cadeira? Você acha que quer tomar a minha cadeira? Não, a cadeira é da população.
Nós temos que oferecer o trabalho. E a mulher, no Brasil, nós somos 52% da população, e as né? pessoas Cadê as não nossas dimensionam cadeiras? o que passa uma mulher. Nós tivemos nesta mesma eleição, por exemplo, um caso aqui do lado, em Tocantins, onde eles debochavam da candidata a prefeita da capital, pegaram um jumento, cortaram a franja do jumento, sabe, num nível absurdo, agressões físicas, Tivemos uma deputada raciais. federal sendo espionada recentemente. Recentemente, nós temos situações, por quê? Porque no jogo bruto, e a gente tem que deixar isso muito claro para a sociedade, política é uma arena de debate, porém é a arena de ideias. Nós somos seres humanos pelo pensamento. A política é resultado do dissenso, não é do consenso. Agora, eu quero afastar a mulher da política, eu ataco pelo corpo, eu ataco pela moral, eu ataco pelos filhos, eu intimido, eu dou fechada. Eu sou procuradora da mulher, eu estou linkando o meu sistema às pontas, porque o Brasil tem dimensões continentais. É muito fácil discutir essa questão num país como a França, que é um Estado brasileiro, né? Então nós temos realidades muito diferentes. E aí eu estou tendo a oportunidade de estar vendo o que está acontecendo. Eu quero dizer para você que nem eu, que votei e defendi, né, a tipificação da violência política de gênero, porque ela é gravíssima no Brasil, gravíssima. Ela impede as mulheres de chegar e muitas que chegam desistem de vir à reeleição. Então ela é gravíssima, mas nem eu dimensionava o grau de agressividade que eu encontrei pelo Brasil afora, isso antes das eleições. Então isso é um dado muito real. Então houve no P20 uma curiosidade muito grande para entender como que o Brasil, que tem em média 52% da população de mulheres, mulheres incríveis, independentes, empresárias, médicas, nós temos liberdade no uso de roupa, nós temos liberdade de expressão, como é que a gente não elege mulher? E elas sempre querem entender isso. Porém, os países que fizeram um salto, elas entenderam, se eu tenho que melhorar o PIB, diminuir a desigualdade, eu tenho que forçar a barra e colocar mulheres em todos os espaços de poder. Então, elas garantiram cadeiras efetivas, o Brasil tem que partir, e o nosso presidente assumiu esse compromisso publicamente de votar a PEC para garantir cadeira efetiva, para ver se a gente avança um pouquinho mais, né? Manuela, esse ponto da violência política, qual o peso dele nessa subrepresentatividade da mulher? É grande, é muito grande, porque a deputada acabou de ponderar exatamente por quê. É difícil chegar, você vai deixar a sua casa, o seu filho, e aí você vai ter tudo isso ameaçado quando você chega lá, você vai ter o seu corpo, a sua família, a sua integridade física. As pesquisas dizem, a deputada está com isso todo dia, que mais de 80% de todas as políticas já sofreram algum tipo de violência. 90% é o número digno, e isso é fake news, isso é ofensa na rede social, e essa campanha hoje com rede social ativa, isso é muito mais visto, e é um problema mundial, problema que eu vi no discurso da deputada, no discurso da mexicana, no discurso de todo mundo do P20 Mulher. Isso foi muito forte no P20, muito forte. Elas queriam entender, porque em alguns países, por exemplo, se o ministro é homem, a secretária executiva é mulher, se a ministra é mulher, a secretária executiva é homem, tem alternância nos cargos de mesa, né? Eu me lembro que no meu segundo mandato, eu pude ocupar a mesa diretora dessa casa, porque Câmara e Senado só tinha homens. Nós não tínhamos mulheres, então eu tive que vir avulso para poder ocupar. Quando eu saí, eu deixei 3 mulheres, isso foi histórico no país. A primeira mulher negra a sentar na mesa da Câmara, nós fizemos toda uma articulação. Então, nós precisamos romper. Nós precisamos deixar aquele discurso, eu sou a primeira isso, primeira aquilo. Não, eu sou a Soraya, eu sou advogada, sou professora, sou casada, tenho esse trabalho. E fui primeira. Essa síndrome da tem que ser naturalizado, né? Naturalizado e parar. A gente ainda é uma coisa exótica. Olha, uma mulher, né? E a gente, sem querer, repete. Sabe aquela história de mulher no volante, perigo constante, que antigamente falava? A gente assim, olha, quero te apresentar a primeira mulher. Não. É a Daniela, jornalista, competente, que é isso, que é aquilo. E foi a primeira apresentadora do Elas Pautam. Não é melhor? É. Porque tem que naturalizar isso de alguma forma. Então, isso nós mesmos temos que nos disciplinar. Outra coisa é parar com essa guerra de sexo. Nós não precisamos mais dessa guerra de sexo. Porque o homem cidadão, ele não cria filho para apanhar de ninguém, ele não investe no investimento na educação da sua filha para não ter oportunidade igual, ele chega junto. O que nós precisamos fazer é trazer o homem para entender
o que passa uma mulher nos bastidores da saúde, que muitas vezes, eu quando vou votar matérias aqui, eu vejo o rosto de expressão dos deputados chocados que não sabiam o que a gente passava. Você vai mostrar casos de violência obstétrica, eles falam, pelo amor de Deus, ele fica indignado. Então, nós temos que mudar essa linguagem, nós já chegamos. Vamos mostrar a nossa produção e trazer o homem para entender, senão a gente vai continuar pregando para convertido. Manuela, nessa temática aí de trazer mais gente, qual papel você acha que o P20, com essa reunião de parlamentares tão diversa que a gente vai ter aqui, pode contribuir para esse avanço cultural até também, né? Mas é uma realidade de todos os parlamentos, né? Essa realidade é realmente mundial, é realmente de todos os países. Eu vou excepcionar aqui os países nórdicos, que têm uma sociedade extremamente igualitária, em que as cotas são voluntárias nos partidos e há praticamente igualitário. Mas, tirando esses, o resto do mundo inteiro tem uma média de 30%, mesmo os grandes países. A gente tem Estados Unidos em centésimo, o Brasil é o 134º. Mas, enfim, isso só é conseguido no mundo inteiro com cota legislada e com reserva de assento. Agora, a cota legislada do Brasil não é uma cota legislada eficiente por causa do nosso sistema proporcional de lista aberta. Gente, é tão difícil explicar isso, porque 30% de candidatura não significa nada, mesmo com os 30% de recurso, porque os partidos têm a liberdade de colocar esses 30% em uma única candidata, em um único estado. Então, como é que isso forma capilaridade? Como é que isso transforma-se em líderes que serão líderes mais importantes e vão aparecer? Nesses países que transformam essas cotas em número, as listas são fechadas e as mulheres têm ou a paridade, um homem e uma mulher, ou no máximo uma alternância de 3. Então se garante aí no mínimo 30% de pessoas lá. Então é bem diferente. Você falou né, um outro deputada? ponto também aí, você mencionou os países nórdicos. Eu vejo que também um outro projeto está sempre em debate aqui na Câmara, que é uma marca dessa igualdade que eles têm lá, é a licença parental, né? Porque às vezes a mulher está num momento de carreira em que ela tem condições, é mais difícil para ela se ausentar e o pai tira a licença e fica com os filhos. É um obstáculo que a gente sempre tem aqui para a mulher em diferentes pontos da carreira e também na participação política, né? É muito importante isso, é uma realidade lá. Mas você vê, a gente está tentando discutir reserva de assento, enquanto a terceira via de discussão para conseguir a paridade nessas instâncias, e aí a gente não está falando só nos parlamentos, a gente está falando em todos os níveis de gestão, é discussão de paridade. Então, não é metade metade dos cargos, metade dos ministérios, não. Metade das secretarias, Ai, metade, Manuela, enfim. não aguento, eu tinha que rir porque foi um choque lá no encontro em Maceió, porque o pessoal estava falando reserva de cadeira, cota de mulheres, e aí a presidente do México vira e falou assim, mas a nossa pauta não é cota, a nossa pauta é paridade. E o nosso presidente olhou assim para ela e disse, não, mas nós já estamos discutindo paridade. Nós não podemos continuar discutindo 30% e o Brasil não consegue votar sequer 15% de cadeira efetiva, né? Para poder dar um salto. Então, esse registro é muito importante. O mundo está discutindo paridade, porque o mundo está medindo o que muda a partir da mulher que chega. O Brasil tem muito material para mostrar. Eu tenho um orgulho danado da produção das mulheres em todos os setores públicos, privados. Elas precisam só trazer essas informações mais para fora, né? É um orgulho. Eu que fico circulando, né, nos 3 poderes, medindo a participação das mulheres, medindo as empresas, a gente mede economicamente o que mudou, Santander passou o Itaú em gerência, o que mudou na produção, a gente sabe lá do carro mais vendido da Renault, tem lá 50%, a gente vai medindo para mostrar até que é economia. Já estava discutindo lá com uma rede famosa de roupas, dizendo, olha, eu tenho muita gerente, mas é claro, pode ver que você está ganhando mais, meu presidente, mas finge que me engana, eu sou enganado, o importante é botar a mulher lá. Por quê? Porque ele vende para a mulher quem é a maior consumidora. Sim. Então, eles não é porque eles estão defendendo a pauta, é que eles entendendo que tendo mulher no conselho, eles vão vender mais. Vão entender a cliente então, deles, né? Isso é um aprendizado, ainda que econômico, mas a gente está feliz porque a gente está chegando lá. Mas
as mulheres chegam com muito esforço, com muito sacrifício, enfrentando barreiras que vocês nem imaginam. E quando chega aqui e vê essa entrega, é tão, assim, é tão qualitativo, né? Eu volto a dizer, nós somos 18% hoje, com muito sacrifício, com muitas ações, com muitos embates. Nós somos responsáveis por 48% da produção dessa casa. A gente está encaminhando para o final. Eu queria que em 30 segundos vocês fizessem suas considerações finais e traçassem aí, falassem um pouquinho da expectativa de vocês para um encontro como esse que a gente vai estar aqui na Câmara, como isso pode se refletir no avanço dessas pautas. Manuela. Eu queria agradecer por esse convite, por essa oportunidade e privilégio de estar aqui do lado de vocês duas. E tenho certeza que a perspectiva, a expectativa é que o presidente assuma os compromissos que, quer dizer, viabilize os compromissos que assumiu no P20 Mulher, de colocar essa reserva de assentos em pauta, de trazer trabalhar pela perpetuidade desse encontro. E, enfim, acho que é isso que a gente vai ver aí nos próximos dias. Soraya. Eu também quero agradecer o convite com um tema desse, compartilhar esse painel com a Manuela, que ela é uma pessoa muito qualificada, não só no tema, mas tem vivência política, né? Dentro da família. Primeiro, dizer para todas as mulheres do orgulho que eu estou particularmente nessas eleições, e a minha expectativa com o P20 é que os presidentes desses parlamentos possam validar aquilo que nós, parlamentares, assinamos em conjunto. Particularmente aqui do Brasil, eu espero que aquilo que foi anunciado, aquilo que foi assumido, assim como Manuela, possa ser colocado em prática, porque cada mulher que ascende, eu quero deixar muito registrado, não é um direito da mulher, é uma necessidade de país, para aí sim diminuir essa carga tão pesada que essa mulher tem de tripla jornada. É um amadurecimento, é uma busca de um Brasil que a gente quer que respeite o ir e vir das mulheres, que vai diminuir a morte de mulheres por posse, que vai diminuir a violência da mulher e que vai melhorar a qualidade do trabalho dessa mulher. Então, para que isso mude de verdade, nós temos que ter mulheres em todos os espaços, seja no judiciário, seja no executivo. A gente quer ver não só o resultado das eleições que se apresentou, mas a gente quer que cada prefeito ou prefeita venha e traga secretárias mulheres e secretários homens. A paridade também está aí. Porque não é só jogar a mulher para ser candidata, não. Ela tem que ocupar o poder durante a gestão. E as empresas também, né? Como a senhora mencionou, né, deputada? Perfeitamente. Obrigada pela presença, deputada Soraya Santos, Manuela Nonô. Eu conversei sobre o espaço das mulheres na política com a procuradora da Mulher na Câmara, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, e Manuela Nonô, coordenadora de Direito Eleitoral da Consultoria Legislativa da Câmara. Você pode assistir esta e outras edições do Elas Pautam pelo YouTube, redes sociais da Câmara dos Deputados e pelo nosso site câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até breve.